Namastê, gratidão, dia abençoado. Vamos procurar sentar sobre os isquios, solta um pouquinho a cabeça, abre o coração, cresce, coluna para o céu, indicadores e polegares unidos em Yana Mudra. Respira profundamente, se possível, feche os olhos, olhe para dentro de você. Inspira o novo, solta o ar, se desapega do velho. Toda a consciência na respiração, te conectando, te reconectando com aqui e agora. Levando o ar lá para a barriga, expande o abdômen, o baixo ventre. E vai expandindo o topo da cabeça para o céu. Solta o ar, encaixando vértebra sobre vértebra, esvaziando de cima para baixo. No final da exalação, a barriga para dentro. Depois relaxa a barriga, expande novamente. Como uma onda nos pulmões, cresce de baixo para cima e esvazia de cima para baixo. Vai buscando essa onda nos pulmões, soltando ar, soltando peso, mala, se desapegando das preocupações, se reconectando com aqui, agora. Lembrando que no hemisfério sul, aqui no Brasil, estamos no outono. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, está um tempo chuvoso. É uma época que toda mãe natureza, no outono, se desapega das folhas secas, de tudo que é velho. Então, vai mantendo a respiração trifásica completa e soltando ar, vai se desapegando das folhas secas. Tudo que já deu, tudo que passou, deixe passar. Vai se desapegando, se esvaziando, se libertando, se desapegando do velho e se abrindo para o novo. Então, respiração trifásica completa e movimentando toda a energia do universo, se harmonizando no aqui e agora, se alinhando com o seu propósito. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. E unindo as mãos, agradecendo por estar aqui agora, nesse outono, desapegando das folhas secas, agradecendo, reverenciando as folhas secas, desapegando, agradecendo por tudo que passou, deixando passar, e entregando tudo para a terra. Vamos levar as nossas mãos para a terra, para o chão, e vai caminhando com as suas mãos, estica a sua coluna, solta o ar, solta os pesos, entrega e desapega. E devagar apoia as mãos, caminha com as duas mãos na direção de um dos joelhos, alonga o lado de dentro, o lado de fora da coluna, estica por cima do joelho, solta o ar, solta o corpo, entrega. E devagar apoia as mãos, caminha com as duas mãos lá para o outro lado, para o outro joelho, estica, alongando o lado de dentro, o lado de fora na inspiração, solta o ar, entrega, derrete, soltando todas as folhas secas.
os galhos secos, tudo aquilo que já deu, que já passou, que não te acrescenta mais nada, entrega. Para a gente virar a página, para o renascimento da primavera. Então, vai soltando as folhas secas e devagar apoia as mãos, volta caminhando para o centro e vamos lá para o alto, para o céu, estica. E vamos fazer a nossa purificação, Rajas Kapalabhati, inspira, estica. Boca fechada, expulsa o ar de uma vez pelo nariz, descendo os braços e fechando as mãos. Então é dinâmico. Inspiro, abriu, 7 vezes. Ótimo. Agora vamos jogar tudo para o alto. Isso. Quem precisa da purificação, papel higiênico, purifica. Inspira embaixo. Com as mãos fechadas, joga tudo para o alto pelo nariz, abrindo os dedos. Ótimo. Mais ou menos também aí 7 vezes. E devagar movimento. Cuidado aí para não bater nos móveis, na parede. E solta o tronco, solta a coluna para um lado e para o outro, vai soltando canal central e devagar desfaz a posição, descruza as pernas, solta os joelhos, solta as pernas e barriga para dentro, flexiona o tronco, pode no início ficar as pernas um pouquinho dobradas, depois se puder vai esticando as pernas, puxa bem a barriga para dentro. Os pés um pouquinho afastados, eles facilitam e devagar apoia as mãos no chão, atrás do quadril e inspira, abre o seu coração. E soltando ar pela boca, leva as duas mãos no chão, quadril no chão, vê se as duas mãos vão no chão, solta o ar sem ar. 1, 2, 3, inspira, volta para o centro, cresce no centro, solta o ar pela boca, sem ar. 1, 2, 3. Inspira, volta, cresce no centro. Solta o ar pela boca. Leva as mãos lá no chão. 1, 2, 3. Vai no seu ritmo. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Alternando os lados. E começou por um lado, sem dor, claro. Termina pelo outro lado. Ótimo. Terminou no centro. Aproximou os pés. Dobrou o joelho direito, passa o pé direito por fora da perna esquerda, segura no joelho, cresce a coluna, a mão do joelho foi lá para trás do quadril, o braço oposto ao do joelho, inspira, estica, solta o ar, faz uma alavanca do braço na coxa, vê se a ponta dos dedos vão no chão, olha lá para trás, faz careta, aperta os olhos, arregala os olhos, purifica o aparelho digestivo, procura abrir o seu coração. Não deixa o ombro cair para dentro. Leva o ombro para trás, abre o coração. Faz careta, tira as máscaras. Aperta os olhos, arregala os olhos. Purifica o aparelho digestivo, abriu bem o seu coração. Torceu na máxima. E devagar, apoia as mãos nos joelhos, inspira, cresce, estica lá para o céu. E agora o desafio, vê se consegue colocar as duas mãos no pé e esticar. Então, se a coluna não está muito boa, você primeiro dobra os joelhos, cresce a coluna, topo da cabeça para o céu. Inspira, solta, vê se dá para esticar bem a perna e puxa a barriga para dentro. Isso, vê se consegue. Se não der para segurar no pé, pode segurar também aí no tornozelo. Isso. Agora vê se dá. Inspira, expande, solta. Leva a cabeça na direção do joelho. Vê se dá para ficar um pouquinho sem ar. Ou a respiração mínima. 2, 3. E devagar, volta a cabeça e vem. Dobra um pouquinho essa perna e vai esticando essa perna no chão. Organiza os isquios. E traz agora o outro joelho. Agora o joelho esquerdo dobrado. E a mesma sequência, passa o pé por fora, sola do pé no chão, segura no joelho.
Cresce a coluna, solta o ar, torce para o joelho, a mão do joelho foi para trás. O braço oposto, inspira, estica. Solta o ar, faz uma alavanca. Com o braço na coxa, desce o ombro de trás. Olha lá para trás, abre o coração. E purifica o aparelho digestivo. Isso. Purifica o ego, o egoísmo. Vai purificando a gula. Lembrando que o outono, a gente está se preparando para o inverno. Então, seria um momento de retidão, de controle. Purifica o aparelho digestivo, abre o coração. Torceu, fez muita careta com os olhos, torceu na máxima, abrindo o coração. E devagar na inspiração, vem voltando, segura no joelho, cresce a coluna para o céu, só na respiração. Tá? Isso, devagar, vê se as duas mãos vão no pé, barriga para dentro, organiza os isquios. Depois vê se dá para esticar a perna. Então, é a barriga muito para dentro. Então, se não der para esticar, tudo bem, mas vê se dá para esticar a coluna. Mais importante é esticar a coluna, isso. Quem não consegue segurar no pé, segura lá no tornozelo. E vai respirando, levando o topo da cabeça para o céu. Ótimo. Inspirou. Levou lá para o céu, solta o ar, leva a cabeça na direção do joelho, da perna esticada, respiração mínima. Perseverança máxima. Quem pode, fica um pouquinho sem ar. E devagarzinho vem voltando a cabeça, inspira, puxa para o céu. E devagar vem dobrando esse joelho, estica a perna no chão. Organiza os isquios. Inspira. Subir os dois braços. O ar cresce toda a coluna para os pés. Então, se tiver problema na lombar, você pode dobrar um pouquinho os dois joelhos para primeiro organizar a coluna. Ah, ótimo! Quem tem a cordinha, usa a cordinha. Então, com a cordinha, você coloca a cordinha nos pés, puxa a barriga para dentro. Todo mundo pode abrir o coração, olhar lá para frente, expandindo. Quem pode esticar a perna, termina de esticar a perna. Puxa bem a barriga para dentro, vê se dá para olhar para frente. E agora vamos dar a máxima flexão. Inspirou, subiu os braços para o céu. Barriga para dentro, solta o ar, cresce toda a coluna para os pés. Isso, então barriga para dentro, cresce toda a coluna na direção dos pés. Soltando ar, exercita o desapego. Liberando folhas secas, liberando tudo que já passou, tudo que é velho, tudo que já te acrescentou, tudo que você tinha que absorver daquela situação e o resto desapega. Soltando a da máxima flexão, máximo desapego, aparigraha, apoia as mãos nas pernas, inspira, vem subindo pela cabeça, as mãos escorregam pelas pernas, puxa para o céu e se sustenta no seu abdômen. E vai respirando, abre espaços entre as vértebras, na coluna, solta o ar, desce um pouquinho os ombros, puxa a barriga para dentro, trabalhando o seu poder pessoal, nesse outono. Isso, mantendo a conexão com o seu sol interno. Isso. E na inspiração, cresce para o céu. Quem puder, olha lá para o alto. Cresceu, solta o ar, abriu os braços para trás. Apoia as mãos lá atrás, abre bem o seu coração, afasta um pouquinho os pés e solta as articulações. Vê se o dedão vem para o centro, dedinho mindinho para fora. Respira no coração, expande, eleva um pouquinho o queixo, solta as articulações, as juntas, que o pessoal fica meio duro no inverno. E devagar, para o movimento, leva os pés para trás, joelhos no chão, quadril para cima, os joelhos um pouquinho afastados um do outro, estica os braços, estica, estica.
E esticou e leva o quadril lá nos calcanhares. Continua esticando. Então, as mãos vão para um lado, o quadril para o outro, solta o corpo, relaxa. Ótimo. E agora, para relaxar mais a nossa lombar, vamos para o cachorro. Abre os dedos das mãos, dedo médio aponta para frente, dobrou os dedos dos pés, tira os joelhos do chão e no início deixa os joelhos dobrados. Puxa a barriga para dentro, dobrou os dois joelhos, leva as costelas na direção das coxas, umbigo na coluna, cóccix para o céu. E daqui agora vamos para as pernas. Uma estica, a outra dobra. Vai alternando as pernas. Empurra o chão para não afundar nos punhos, nem nos ombros. Depois estica as duas pernas, umbigo na coluna, cóccix para o céu, solta bem a cabeça. Umbigo na coluna. E vamos trabalhar um pouquinho a nossa força de vontade nesse outono. Então, inspira, sobe a perna direita para o céu. Continua empurrando bem o chão, empurra, empurra, empurra. E dobrou o joelho, vê se o joelho vai para o céu. Como se o pé fosse para o quadril, o joelho para o céu. Abertura pélvica, empurra bem o chão para não afundar no ombro. E faz a transição desse pé lá na frente. Ponta dos dedos no chão, desce o quadril. Então, você pode olhar para o chão ou olhar para frente. Sem dor no pescoço, imagina que o calcanhar está empurrando a parede lá atrás. O ideal é o pé um pouquinho lá para frente, para você formar um ângulo tipo de 90 graus do pé com o joelho. O ideal, né? Às vezes o pessoal não consegue, mas só para saber o ideal, abrir o seu coração. E vamos para o guerreiro 1. Traz o pé de trás um pouquinho para frente. Inspira, empurra o chão com o pé, o joelho da frente dobrado. E abre as costas, abre o coração, desce os ombros, postura do guerreiro. 1. Vira Bhadrasana 1. Vai crescendo para o céu. Abre bem o seu coração. Isso, vê se o calcanhar lá atrás vai para o chão. Ótimo. Na inspiração, estica tudo, estica a perna, estica o tronco, estica tudo para o céu. Gira os braços para trás, barriga para dentro, abre o coração para frente e traz as mãos na perna da frente. Vê se consegue olhar para frente, puxa a barriga para dentro. Quem tiver problema na lombar, pode dobrar esse joelho da frente, para dar uma aliviadinha na lombar. Mas se puder, estica a perna, barriga para dentro, olha lá para frente, abre a garganta, abre o coração na máxima, barriga para dentro, solta o ar e flexione. Vê se dá para crescer a sua coluna para o pé e solta o pescoço. Solta a cabeça, cresce toda a coluna para o pé, estica a coluna, estica os braços, vê se a cabeça vai na direção do joelho. Esticou bem as duas pernas e apoia as mãos no chão e vamos voltar para o cachorro. Então, o pé da frente foi para trás. Ajeita os pés. Ajeita os pés. Empurra o chão, solta bem a cabeça, umbigo na coluna, cóccix para o céu e agora o pé esquerdo vai para o céu. Empurra o chão, empurra.
Empurra, abre bastante espaço e dobra o joelho lá no céu. O pé vem para o quadril, o joelho vai para o céu. Isso. Empurrou, abriu, abriu, abriu. E esse pé lá do alto vai lá na frente entre as mãos. Desce o quadril. Ponta dos dedos no chão. Você pode olhar para frente ou para o chão. E deixa o corpo respirar. Imagina que o calcanhar lá atrás vai empurrar a parede. Respira, trabalhando força de vontade. Querer é poder. E o pé de trás vem um pouquinho para frente. Dobrou esse joelho da frente. Inspira, empurra o chão com um pé. E sobe os braços. Desce os ombros e respira. Mantém respiração plena, respiração livre. Abre as costas, abre o coração. Respira, deixa o corpo respirar, se conecta com o seu guerreiro, a sua guerreira. Lembrando que para você exercitar o desapego, a gente precisa de coragem, precisa de fé, precisa de força. Inspire, estica a perna da frente, estica o tronco, toda a coluna para o céu. Barriga para dentro, gira os braços para trás, mergulha o coração para frente, apoia as mãos na perna da frente, vê se consegue olhar para frente. Puxa muito o umbigo para dentro. Imagina como se o umbigo fosse na coluna. Imagina que você está abrindo a sua garganta e o seu coração para frente, os ombros estão para trás. Quem tiver dor na coluna já sabe, dobra o joelho da frente. Quem pode, abre o máximo o coração, a garganta, barriga para dentro, solta o ar, flexiona, cresce toda a coluna para o pé, solta a coluna. Então, estica toda a coluna para o pé, barriga para dentro. Vê se a cabeça vai na direção do joelho. Solta o pescoço. Respira aí, alongando bem as pernas e a coluna. Esticou bem os braços, toda a coluna para o pé. Devagar, dobra um pouquinho esse joelho da frente e vamos trazer o pé de trás para frente. Dá um impulso com o pé de trás, vem para frente. E daqui, dobra um pouquinho os dois joelhos, ponta dos dedos no chão, vê se consegue olhar para frente. Então, inspira, olha lá para frente, abre a garganta, abre o coração, puxando a barriga para dentro. Abriu o coração, solta o ar, vai esticando as pernas, estica a coluna para os pés. Solta a cabeça. Cresce toda a coluna para os pés. Dobrou um pouquinho os dois joelhos e desenrola a coluna, vértebra após vértebra, sem tontura. Quem tiver tontura, cuidado, pode dobrar os joelhos, pode descer de cócoras. E chegou lá no alto, solta os braços, solta. Soltou tudo, soltou os joelhos, solta os braços e lá no alto afasta os pés, pés paralelos. Podemos começar com as mãos na cintura, o seu braço esquerdo, inspira e estica para o céu. Puxa lá para o alto, agora a lateralidade, solta o ar, flexiona, abre espaço por fora, abre espaço dentro da coluna.
Se der, a mão desce pela perna e você escorrega. Solta a cabeça. Isso, vai soltando o corpo sem dor, soltou, soltou, abrindo o coração, purificando os rins, soltando as pedras. E na inspiração vem voltando e puxa tudo para o alto, para o céu, esticou. Os dois braços, estica, puxa, solta, leva a outra mão na cintura, alonga dentro, alonga fora, solta a cabeça. Respiração livre, quem puder, escorrega a mão pela perna, solta. Sem dor. Então, quem pode, vai soltando o corpo, solta tudo. Isso. E vai soltando, deixa o corpo escorregar. Soltou, soltou. E na inspiração, vamos para o alto, vamos para o céu, esticou. Isso. E fecha as mãos dentro dos... Fecha os polegares dentro das mãos, inspira, tensiona. E vamos para o sopro Rá. Então, tensiona e solta tudo. Pode ser como uma rendição, jogando o velho fora. E solta. Solta a cabeça, abre as mãos, dobra os joelhos na descida para soltar a coluna e a cabeça. Soltou tudo. Dobrou um pouquinho os dois joelhos e sobe, fecha os polegares dentro das mãos, inspira, tensiona, mentaliza o que você quer jogar fora. E no seu momento se desapega no sopro Rá. Stop. Isso. Soltou. Isso. E capricha no último sopro Rá. Se alguém tiver tontura, adapta sem descer a cabeça. Isso. Então, sopro Rá, normalmente a gente aproxima um pouquinho mais os pés, mas tudo bem. Isso. Vai soltando o corpo, solta as malas, devagar você vem voltando para o centro. Os pés seguem afastados, inspirou, abre os dois braços, um braço para cada lado. Movimenta as falanges, solta os dedinhos, as falanges, solta os punhos, gira os punhos para um lado, para o outro. Soltou bem as falanges, abre tudo, esticou um para cada lado. O seu pé direito virou o pé completamente para fora, dobra o joelho e olha para a unha do dedo médio. Sempre relaxando os ombros, crescendo o pescoço. Concentra o olhar, abre o quadril, abre as costas, abre o seu coração. Esse joelho direito está um pouquinho dobrado. É o guerreiro 2. Virabhadrasana 2. A gente fez o Virabhadrasana 1, esse é o Virabhadrasana 2. Ótimo. Concentrou bem o olhar na unha. Inspira, estica a perna. Solta o ar, desceu os braços. Virou o pé reto, solta os ombros. Solta as malas, as folhas secas. E vamos lá para o outro lado. Inspirou, abriu. Na altura dos ombros, sempre relaxando os ombros. Virou o seu pé esquerdo completamente para fora. O quadril aberto. Dobra esse joelho esquerdo. Concentra o olhar na unha. Respira olhando para a unha. Vai abrindo as costas, abre o coração. Concentra o olhar. E vai respirando. Estabiliza a mente. Sustenta os braços, relaxando os ombros.
Inspirou, abriu bem os braços. Solta o ar, vem descendo os braços, esticou a perna, virou o pé reto, solta os ombros. E quem puder pular, pula e aproxima os pés. E solta tudo, solta os ombros. Se você puder pular, pula e vai soltando as malas. Solta, solta. Quem não pode pular, deixa o joelho frouxo, leva os ombros nas orelhas e solta. Ótimo, soltou tudo. Isso. E devagar, os pés um pouquinho afastados, né? Na distância do quadril, dobrou um pouquinho os dois joelhos. Apoia as mãos nos joelhos. Vê se você consegue esticar os braços. Então, você estica os braços, esticando a coluna. Quando solta o ar, puxa a barriga para dentro. Então, inspira, estica os braços, estica a coluna. Quando solta o ar, puxa a barriga para dentro. Isso. Não, você não precisa olhar muito para baixo, não, para não aumentar a pressão, tá? A cabeça fica no prolongamento da coluna. Então, os joelhos estão um pouquinho dobrados, as mãos estão no joelho, não está abaixo do joelho, não. Tá no joelho acima, vai esticando os braços, vê se estica a parte anterior do tronco. Quando solta o ar, puxa a barriga para dentro. Ótimo. Então, fez algumas vezes, agora vamos aliviar bem a nossa lombar. Flexiona o tronco para frente, solta os braços, solta a coluna. Soltou tudo, apoia as mãos no chão, dobra os dois joelhos, vamos levar os joelhos no chão e vamos para tartaruga, que parece uma semente. Então, se você tiver pressão alta, dor de cabeça, gripe, glaucoma, qualquer situação, qualquer mal-estar, enjoo, você pode fazer um apoio para a cabeça. Eu que estou falando, normalmente eu faço esse apoio para a cabeça. Mas quem está tudo muito bom, pode levar a testa no chão e as mãos perto dos pés. Relaxa os ombros. Relaxa os ombros, relaxa a lombar, solta o corpo. Então, essa postura lembra uma semente. Então, lembrando que no outono a gente vai soltando as folhas secas, os galhos secos. Às vezes você até olha uma árvore que parece seca no outono e no inverno também, e na primavera começa a brotar a flor. Então lembra que você tem esse potencial, você seca para depois desabrochar. Ótimo. E devagar vai esticando os braços lá na frente, abre bem os dedos das mãos. Dedo médio aponta para frente. Então, a gente vai fazer um esforço. É do abdômen, do plexo solar. Então, a postura da tábua. A gente estica os braços lá na frente, ergue o quadril, dobra os dedos dos pés. Cuidado com os seus ombros. Vê se dá para tirar os joelhos do chão. Então, os ombros estão em cima das mãos. Respiração livre. Empurra o chão, sem afundar dentro dos ombros. Olhando para o chão, pescoço reto, olhando para o chão, sem cair a cabeça. Mantém na tábua.
E devagar, joelhos no chão, peito dos pés no chão, quadril nos calcanhares, relaxa os punhos e os ombros, solta o corpo. E vamos de novo, vamos fazer mais 2 vezes. Esticou bem os braços, abriu os dedos das mãos e vamos para a tábua. Ergueu o tronco, dobrou os dedos dos pés, tira os joelhos do chão, fica. Respiração livre, umas 5 respirações. Trabalhando seus braços, sustentação de todo o corpo. Ótimo. Dobrou os joelhos no chão, peito dos pés no chão, quadril nos calcanhares, relaxa. Ótimo. Agora vamos para a última sequência. Esticou os braços, abriu os dedos e vamos de novo para a tábua. Dobrou os dedos dos pés, tirou os joelhos, se sustenta, família. E agora, se puder, vamos descer em Ashtanga. A gente flexiona os braços, desce o queixo, peito e os joelhos no chão. Pode descer primeiro os joelhos, depois o peito, depois o queixo, quadril para cima. Leva os ombros para trás. Desce o peito dos pés no chão, desceu o quadril e vamos para a cobra. Cuidado com a lombar. Inspire e sobe na cobra. Cuidado com a sua lombar. Quem tiver problema com a coluna, pode ficar com os cotovelos no chão na meia cobra. Ponta da língua no palato mole, abre o coração, abre a parte anterior da coluna, do tronco. Abre a garganta, o olhar direcionado para a sua testa. Cresce bem o pescoço, deu a máxima e vamos voltar para semente, para tartaruga. Volta o quadril na direção dos calcanhares, junta os pés, junta os 2 joelhos e relaxa. Então, quem precisar fazer o apoio para a cabeça, faça. Quem não precisa, testa no chão, mãos perto dos pés. Kurmasana, postura da tartaruga. Um minuto fica relaxando bem o seu pescoço, a sua lombar, mas principalmente o pescoço, os ombros, as escápulas. Ótimo. E devagar, vamos esticar o corpo e girar de costas, barriga para cima. Deitou de costas, barriga para cima e sacode os pés, as mãos. Solta tudo. Soltou tudo, arejou a virilha, solta tudo. E devagar, dá kicks com os calcanhares nos glúteos, fortalecendo os ossos. Isso. E abraçou os 2 joelhos. E vamos torcer. A gente fez no início. Então, abriu o braço esquerdo, mão direita segura os 2 joelhos. Desce os 2 joelhos para o lado direito. Braço direito empurra os joelhos para o chão e a cabeça vai lá para o lado esquerdo.
Respiração livre. Solta o ar, torceu. Joelhos para um lado, a orelha para o outro, ombros no chão. Inspira, volta para o centro. Alinhou o tronco, alinhou a coluna. Troca os braços. Abriu o direito para o lado, os dois joelhos descem para o lado esquerdo. Braço esquerdo empurra os joelhos para o chão e a cabeça vai lá para o lado direito. Ombros no chão, respira na posição. Até, de uma certa forma, até os minerais, o reino mineral, ele respira de alguma forma. As pedras, as estalactites, estalagmites, enfim, as pedras, o reino mineral também está em transformação. Então, vai fazendo a respiração, nem que seja a respiração da pedra, torce a máxima. Na inspiração, volta para o centro, alinhou o quadril e pés para o céu. Então, a invertida, cada um escolhe a sua. Então, invertida mínima, pés para o céu. Quem tiver tudo, também pode colocar pés na parede, colocar almofadão embaixo do quadril para subir o quadril. Mas quem tiver tudo muito bom, sobe mais ainda o seu quadril. E aí você pode escolher levar os pés para trás ou para o céu. Invertida livre. Ótimo. Então, quem tiver em período, só pé para o alto. Isso, e tá dando 1 minuto, vem voltando devagar. Autocontrole sem despencar, autocontrole, autodomínio. E quando as pernas chegarem lá embaixo, sobe o coração na postura do peixe. Sobe o seu coração. Quem tiver hipertireoidismo, a dar, ou qualquer outro, qualquer incômodo, mantém costas da cabeça no chão e sobe o coração. Mas quem tiver tudo muito bem, faz a postura completa com o topo da cabeça no chão. Pode fazer careta. Subiu bem o seu coração, empurra o chão com os cotovelos. Quando o pescoço estiver muito bom, você não vai nem precisar dos cotovelos. Você empurra o chão com a cabeça, abre espaço atrás do pescoço. Na máxima, solta o ar, vem descendo. E estica o corpo todo no chão. E vai dando todos os ajustes, estica.
E junta a sola dos pés, para a gente dar uma refrescada. Vai exercitando, continua exercitando a entrega, Ishwara Pranidhana, entrega. Ótimo. Estica uma perna, outra perna, estica o corpo todo no chão, estica. E solta o ar, vai girando o corpo para o lado direito. De lado, apoia as mãos para poder sentar. E vamos para um pranayama. Então, a coluna reta, vê como você prefere posicionar suas mãos. Você pode manter as mãos em Yana Mudra, com indicadores e polegares unidos, ou, dependendo da posição, você também pode trazer as mãos em Shiva Mudra, esquerda por baixo, dorso da direita por cima. Cresce a coluna, respira, solta o ar, encaixando vértebra sobre vértebra. Se alguém tiver tontura, abre os olhos, arregala os olhos. Quem pode, fecha os olhos. Toda a consciência na respiração. E observe o tempo da inspiração e o tempo da exalação. Observe o tempo da inspiração e o tempo da exalação. E procure igualar o tempo da inspiração e o tempo da exalação. E procure inspirar num tempo e soltar o ar bem devagar. Vai buscando inspirar num tempo, soltar o ar no dobro do tempo. E capricha umas 3 ou 5 vezes mais, inspirando num tempo, soltando ar bem devagar no dobro do tempo, eliminando as folhas secas, os galhos secos, soltando tudo no outono, tudo aquilo que já deu, que não te acrescenta mais nada. Você inspira num tempo, solte o ar bem devagar no dobro do tempo, exercitando aparigraha, desapego, Ishwara Pranidhana, entrega. Que são
2 dos 10 mandamentos do yoga. E capricha no último ciclo, inspirando num tempo, soltando ar bem devagar, no dobro do tempo. E devagar, normalize a respiração e vamos deitar, entrando em Shavasana, a postura do cadáver. Vai dando todos os ajustes. Se alguém tiver incômodo na lombar, encaixa melhor a lombar, dobrando os joelhos, pés no chão, joelhos unidos, pés um pouquinho afastados. Quem tiver tudo bem, mantém as pernas esticadas. Respira livremente, solta todos os pesos no suspiro. Toda a consciência na respiração, soltando o ar, exercitando o desapego, exercitando a entrega. Sinta-se leve, muito leve. Toda a consciência na respiração. Respirando novo, se desapegando de tudo que é velho, sentindo-se leve, muito leve. Fazendo uma alquimia nesse outono, desapegando dos velhos padrões, velhos hábitos, velhas crenças, que possamos nos abrir para o novo, na primavera, a primavera do ser.
E faça uma respiração profunda, sente a saliva, mexe os pés, as mãos, vai aproximando as mãos do corpo e espreguiça para um lado, para o outro. E depois que espreguiçou, gira o corpo para o lado e apoia as mãos para poder sentar a coluna o mais ereta possível, qualquer posição que você sentar, coluna ereta. E no hinduísmo, né, lembrando que yoga é uma filosofia de vida inspirado na Mãe Natureza e surgiu do hinduísmo. Então, no hinduísmo, o senhor da transformação do universo é Shiva. Então, vamos cantar para Shiva, senhor da transformação. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya. E nos diluindo na unidade, vamos vibrar o Om uma única vez. Inspira. E agradecendo esse outono por toda a libertação. E agradecendo por sermos semente, semente da nova humanidade. Gratidão, gratidão, gratidão. E cada um no seu momento, abrindo bem os braços, amor, 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 e se dando um belo abraço. Gratidão, família, sintam-se abraçados. Namastê, gratidão.